T-News. Apresentação: Marely Martins. E hoje nós estamos recebendo nos estúdios da Rádio T o deputado Requião Filho, do MDB, e também o senador Roberto Requião, do MDB. Bom dia. Bom dia, Marely. É um prazer sempre estar aqui com você. Bom dia aos ouvintes da Rádio T. Mais uma vez aqui, conversando com os amigos de Ponta Grossa e toda a região. Hoje é o tipo de entrevista em dose dupla, digamos assim, né? E sempre tem uma dúvida, né, da população que escuta tantas entrevistas do senador Roberto Requião como do Requião Filho, para saber se existe, né, uma conversa entre vocês, obviamente, para que afinarem os discursos, ou cada um segue o seu rumo. Como é que funciona? O discurso tem que ser afinado segundo o interesse do país, do estado do Paraná, porque é por isso que a gente faz política. A afinação tem que ser com o povo, com o eleitor, com o trabalhador, que é quem está fora da grande mídia hoje e está sendo prejudicado pelos governos, tanto do Estado quanto pelo governo federal. É um discurso que flui naturalmente. Veja, se nós temos as mesmas ideias, estamos no mesmo partido, trabalhando por um mesmo objetivo, não há necessidade da conversa para se afinar. O discurso flui naturalmente no mesmo sentido. Eu acho que deveria ser assim com todos os partidos, não necessariamente pai e filho, mas se há o Requião como presidente do PMDB do Paraná, o discurso do partido que escolheu o Requião como presidente deveria seguir nessa linha, e assim com os demais partidos. É esse tipo de falta de ideologia que vem prejudicando a política nacional. Eu noto que vocês falam PMDB, mas tem gente falando MDB. Afinal de contas, é MDB ou PMDB? Molecagem, né? Não tem nenhum sentido. Não muda nada, né? Não muda nada. Veja, PMDB é partido. Partido é parte. Partido tem que ter uma proposta consolidada para cada instância da administração pública. Agora, MDB é o antigo, é Movimento Democrático Brasileiro. O movimento se caracteriza por se opor a alguma coisa, mas sem propostas muito claras para a administração pública do município, do estado e do país. Eles querem evitar propostas, porque a grande proposta deles é deixar o país na mão do capital financeiro e dos interesses que financiaram a deposição do governo, o governo da Dilma. Agora é claro, né, que a gente sabe a linha que vocês seguem aqui no Paraná, mas, senador, o MDB, PMDB no Brasil tem tomado uns rumos bem diferentes daquilo que o senhor defende, né? Na verdade, a base do partido não tem tomado. O Padilha fez uma pesquisa sobre a reforma da CLT no site da Casa Civil. 97% da base do PMDB se posicionou contra a reforma que tirava direito dos trabalhadores. Mas o Congresso votou de forma diferente. Por quê? Liberação de emendas, cargos públicos em ministérios e empresas. Isso é desmoralização total da política. O partido, na sua base, é muito bom. Agora, como todos os outros partidos, a estrutura parlamentar está evidentemente corrompida. E aqui no Paraná, Requião Filho, é claro que vocês tiveram um problema na Assembleia quando tinham deputados, né, que faziam parte do PMDB e eram aliados do Beto Richa, e depois isso mudou, né? Quer dizer, cessaram pelo menos as brigas lá, né? Olha, eu vou dizer para você que as brigas internas, elas cessaram de tal maneira porque aqueles interesses que nada tinham a ver com as ideias da base do partido, eles saíram automaticamente. A gente não precisou expulsá-los. Nós precisamos simplesmente dizer, ou vocês seguem o caminho do MDB, do PMDB, ou vão procurar outros caminhos. E eles assim optaram. Estão hoje aí à deriva até então os 4 deputados que deixaram o nosso partido. E foi o senhor mesmo que expulsou Romanelli, Alexandre Cury e todos aqueles deputados? Não, eles se escafederam. Foi livre e espontânea pressão? Por moto próprio. Eles viram que o jogo do PMDB provavelmente não era o jogo que eles queriam. O nosso jogo é muito sério, fidelidade absoluta aos princípios partidários, à população, ao discurso de campanha e ao programa partidário. E o programa do PMDB é o documento Esperança e Mudança, nacionalista, desenvolvimentista, a favor da empresa nacional, do emprego e da soberania brasileira. Agora, a cúpula nacional tomou outro caminho. E esse pessoal, com a concessão que você me faz à verdade, se incomoda fisiologicamente com a perpetuação do mandato. Estavam comigo, com um governo sério e popular. Eu deixei o governo, aderiram a um governo dito liberal, que está aí vendendo a Copel, vendendo a Sanepar, envolvido na Publicano, envolvido na Quadro Negro, envolvido na Voldemort e envolvido nesse último escândalo terrível do pedágio. Esse pessoal
está comprometido com um grupo que vai acabar lá em Pinhais, na penitenciária agrícola, o Centro Médico Penitenciário de Pinhais. Por falar em pedágio, né, não tem como não lembrar das suas campanhas ao governo do estado, quando o senhor dizia, né, pedágio no Paraná ou baixa ou acaba. E por que não acabou e também não baixou? Por que não acabou? Eu confiava em ter o apoio do Judiciário paranaense, do Judiciário Federal e do Ministério Público Estadual e Federal. Eu fiquei sozinho. Eu entrei com 42 ações, Marelli, contra os aumentos do pedágio. Não foram julgadas nunca. Por outro lado, eu fui processado por calúnia e difamação. Eu chamava um ladrão de ladrão e o juiz dizia, não está condenado em instância final. Você só pode chamá-lo de ladrão quando ele for condenado em instância final. Eu denunciava em juízo, o processo não andava, mas o processo contra mim andava rapidamente. Eu não tive o apoio do Ministério Público e do Judiciário. Se essas ações tivessem sido julgadas, nós teríamos ou baixado radicalmente ou acabado com o pedágio. Mas o Beto Richa ganhou a eleição. Ele sentou com o pessoal do pedágio, que muito provavelmente, dado o padrão de financiamento de campanhas no Brasil, financiaram a campanha dele e retirou as ações de julgamento como governador, porque eu as tinha impetrado como governador também. Requião Filho, na Assembleia, agora os deputados fizeram um requerimento que encaminharam para o Ministério Público pedindo para que as tarifas baixem. Mas isso vai funcionar na prática? Olha, até eu mandei requerimentos para o Deltan Dallagnol, que se diz o grande salvador da pátria, né, que resolve todos os problemas do Brasil, dizendo, olha, isso que vocês acabaram de descobrir, essa reinvenção da roda, que o pedágio do Paraná é superfaturado, que tem sobrepreço, nós sabíamos há 16 anos. E há 16 anos nós estamos denunciando essa prática abusiva do pedágio. Agora, qualquer coisa e qualquer um que diga que vai resolver esse problema agora, vai estar mentindo para a população. Por quê? Qualquer requerimento, qualquer ofício, qualquer distrato, qualquer negociação vai necessariamente passar pela justiça. Essa mesma justiça morosa que em 7 anos não tinha resolvido o problema do pedágio lá atrás. Marelli, eu vou te citar um caso exemplar. Eu disse que o pedágio da Lapa era uma maracutaia, era um trambique, era uma patifaria. Não adiantou nada, mas um procurador federal entrou com uma ação. E o ex-governador Jaime Lerner acabou condenado a 3 anos e 8 meses de cadeia. Não está preso porque tem mais de 70 anos, está condenado, mas em concreto a pena está prescrita. Quando eu denunciei isso, e como é que eu denunciei? Eu vi um Twitter do Cícero Catani dizendo que o ex-governador, em função do pedágio irregular da Lapa, estaria sendo condenado por um juiz de primeira instância a 3 anos e 6 meses de cadeia. Eu retuitei. O Lerner me processou. O juiz, provavelmente, quando viu que tinha vazado a tal sentença que ele daria, segurou a sentença. Rapidamente, o processo contra mim andou. E, de repente, não mais que de repente, na poupança da minha mulher, bloquearam 130 ou 150 mil reais de indenização ao Jaime Lerner. Fui condenado em primeira e segunda instância. Mas o juiz acabou dando a sentença. Não foi 3 anos e 6 meses. Foi 3 anos e 8 meses de cadeia. E foi confirmada a condenação no Tribunal Federal de Recursos de Porto Alegre. Então você diz, funciona a justiça? Não, porque o pedágio continua aberto. É um escândalo, mas não tem nenhum procurador estadual ou federal que tome uma medida para acabar com o roubo do pedágio da Lapa. Embora tenha sido o ex-governador condenado, talvez por juízes que fogem à regra, que são pontos fora da curva, que procederam como deviam proceder. Mas eu paguei indenização por um crime reconhecido pela justiça, punido em primeira e segunda instância, e sacaram da conta de poupança da minha mulher, que é conjunta comigo. Nós estamos conversando com o deputado Requião Filho e também com o senador Roberto Requião. Vamos falar um pouquinho sobre eleições agora. Senador, o senhor pretende concorrer ao governo do Paraná? Seu nome tem sido citado. Afinal de contas, o senhor é candidato ou não? O Paraná precisa de um governador experiente e de um programa claro. O Paraná precisa de apoios amplos, inclusive no Judiciário e no Ministério Público. Vontade de limpar esse escândalo todo. É o Voldemort, é o Publicano, é o Quadro Negro, é o pedágio agora. É um atrás do outro, cada enxadada, uma minhoca, um escândalo de parentes próximos do governador. Ele diz que são longínquos. Agora tem o Naninho Nasser, que pegou esse menino no colo, porque era amigo do pai dele, lá na Granja do Urucanguiri.
E ele diz que é um ser distante, que ele não sabia bem quem era. Então é um escândalo total. Nós precisamos liquidar essa corrupção no Estado. Você me pergunta, você é candidato? Eu te digo o seguinte, eu quero utilizar o meu trabalho, a minha experiência, naquilo que for melhor para o Paraná e para o Brasil. Eu estou me colocando como candidato dentro do partido. Estou dizendo o seguinte, se é candidato para valer, me chamem que eu vou. Eu quero saber se tenho apoio. Eu quero saber como é que a base vai tratar essa questão. Vão brincar de eleger um ratinho? Cida Borghetti? Richa? Eles são os responsáveis por tudo isso que aconteceu até agora. Por todos esses escândalos, direta ou indiretamente, por ação ou por omissão. Essa gente tem que ser afastada da administração pública, porque cometem ilícitos pesados contra o Estado ou porque faziam parte de um governo que cometia esses ilícitos e, como parte do governo, aceitaram complacivamente tudo que aconteceu. Ou seja, não servem para a administração pública. Então, eu digo, como dizia nas minhas primeiras campanhas, eu sou um político experimentado, sei o que fazer, posso mexer muito nisso a favor da população. Me chamem que eu vou. Se o senhor não for candidato, existe a possibilidade de uma composição com Osmar Dias? Se eu não for candidato, existe a possibilidade de termos um programa de governo claro. O importante não é quem é o governador, é o que se vai fazer. É uma conjunção, um grupo de pessoas que pretende botar o Paraná novamente nos eixos e a limpo colocar essa corrupção toda. Se não for assim, não vale a pena. Requião Filho, você vai concorrer à reeleição, né? Assembleia Legislativa do Paraná. O que você tirou de aprendizado desse primeiro mandato como deputado? Olha, Amarelli, vou dizer para você que a gente aprende muito, ainda mais fazendo oposição. Vendo a força que tem o fisiologismo que tem tomado conta da política. Vejo deputados tão preocupados em saírem na foto que eles são capazes de concordar com a oposição no mérito de um projeto e votar contra esse projeto para não serem retalhados, para poderem estarem presentes na entrega da renovação de frota. Porque os maiores eventos do atual governo são entregas de viaturas, de ambulância ou de carros. É a renovação de frota, que é algo corriqueiro de qualquer governo, sendo transformado em grandes eventos. E veja só, tem deputado que vende o passe para sair na foto da entrega de um automóvel. Então, nós aprendemos, e eu gostaria que a população estivesse prestando atenção nisso, que esse fisiologismo custou caro para o povo do Paraná. Custou aumento de impostos, custou aumento da tarifa de água, custou aumento da tarifa de luz, custou esses comandos forasteiros vindo aqui assaltar bancos. Veja, aconteceu em Palmeira, aconteceu em Pitanga, aconteceu aqui na BR entre Ponta Grossa e Curitiba. É o crime organizado tomando conta do Paraná porque sabem que a nossa polícia está abandonada. É a queda de qualidade na nossa educação. Os professores desmotivados e sem condições de trabalho. Hoje nós somos o 13º ou 14º no índice brasileiro de educação. Éramos o primeiro lugar. Então isso custou muito caro. Foi isso que eu aprendi, que nós temos que lutar para que os deputados escolhidos pelo povo saibam pelo menos o valor da cadeira que eles sentam. Requião Filho, você está fazendo um trabalho importante na Assembleia em relação àquele programa Paraná Competitivo do governo do Estado. Quer dizer, vocês procuram discutir quais são os critérios que estão sendo utilizados para esses incentivos fiscais, digamos assim. Esse Paraná Competitivo é uma caixa preta. Veja, a Ambev, uma multinacional bilionária, ganha incentivo para vir aqui para Ponta Grossa abrir uma fábrica nova. Mas a fábrica de Ponta Grossa tem menos empregos do que tinha em Curitiba. A fábrica de Ponta Grossa tem todas as benesses que nenhum fabricante regional consegue ter. Então nós desequilibramos a balança. A Ambev, pelo seu tamanho, pela sua potência, pela sua logística, já tem uma vantagem em cima do empreendedor paranaense. Com o governo dando essa renúncia fiscal, essa vantagem fiscal para a Ambev, ela se coloca imbatível. E nós perdemos empregos e renda aqui no Paraná. A mesma coisa acontece com a Coca-Cola, lá em Maringá. Conseguiu também incentivos, benefícios que nenhuma empresa paranaense consegue. As empresas paranaenses fecham, nós perdemos emprego, perdemos a arrecadação. Mas o mais incrível, Amarelli, é que mexendo nisso aí, puxando esse cordão da Ambev, vem desenrolando um novelo. E parece que algumas empresas paranaenses conseguiram, sim, algumas vantagens nesse Paraná competitivo.
mas são empresas de doadores contumazes de campanha. Olha que engraçado. Aquilo que, se eu e você não vamos conseguir nunca abrindo uma pequena empresa, o Paraná Competitivo conseguiu e cedeu para amigos do rei. Então, se não há transparência, com certeza tem alguma coisa errada. Se a gente mexer nisso aí, a gente ainda vai pegar muita coisa errada. Eu tenho certeza que é mais um caso de polícia. Para encerrar, Requião Filho, você se considera igual ao seu pai? Eu sou mais novo, versão 2.0, a gente vem com um certo reboot e um pouquinho mais de bom humor. O senhor é mal-humorado, Requião? Não, eu sou movido à indignação. Eu entrei na política achando que eu ia ajudar a mudar o mundo. Eu me preparei, eu estudei, dizem que eu sou grosseiro, eu acho que eu sou verdadeiro. Eu não digo nada tendo como objetivo final o processo eleitoral. Eu nunca vou mentir para ganhar um voto, eu nunca vou dizer o que não se pode fazer para conseguir uma vitória eleitoral. A gente tem que jogar com absoluta franqueza. Agora eu tenho um lado. O meu lado é do povo trabalhador, o meu lado é do trabalhador que precisa das garantias de uma CLT, que, aliás, tinha que haver alguma mudança na CLT, mas não a sua destruição. Eu sou a favor de quem trabalha uma vida inteira e tem direito a se aposentar. Eu sou a favor da soberania brasileira, do petróleo nas mãos do Estado brasileiro. O nosso petróleo do pré-sal já bateu a produção do petróleo em terra e diziam que ele não servia para nada, que tinham que dar. Diziam que, não, o Estado é um mau gestor, mas estão entregando petróleo para estatais. 80% do petróleo conhecido no mundo está na mão de empresas estatais. A norueguesa é um exemplo maravilhoso disso tudo, que levantou o padrão de vida da Noruega de uma forma fantástica. E eles estão entregando água, estão entregando petróleo, estão entregando Eletrobras, venderam agora a Embraer e assinaram, e o Senado aprovou, sem ninguém no plenário, 6 pessoas no plenário, contra o meu voto de oposição, do Lindbergh, do Paulo Paim, a política de céus abertos. Nós entregamos os nossos céus para as empresas americanas e o Estado garante que não intervirá em nada, nem na qualidade do avião, nem no preço da tarifa, nem na frequência, nem nada. Vamos voltar àquela época em que charters, que eram aviões lotados, de aviões velhíssimos, eram enchidos de gente, preço que eles queriam e concorriam com a aviação nacional. Isso acaba com a possibilidade do Brasil ter uma companhia de aviação. A TAM já não é nossa mais, a Gol já tem associação com empresas americanas e nós estamos vendendo a Embraer para a Boeing, que era absolutamente essencial para a segurança brasileira. Nós estamos vendo o nosso país ser entregue. E aqui no Paraná é uma vergonha total. Eu vi que numa rádio aqui de Ponta Grossa, outro dia, o Beto Richa fez uma molecagem comigo. O Requião gosta de mordomia. Ele morava na casa da Granja do Canguiri. Ele esqueceu quando ele era moleque, bem pequenininho, não pelas molecagens que fez depois, mas pela pouca idade. Ele foi criado lá. Ele mamou na Granja do Canguiri, que se transformou em residência oficial do governador por iniciativa do pai dele. E eu fui para lá também. Por quê? Eu moro numa casa que comprei do BNH há muito tempo. E quando eu ia para casa à noite, eu saía de manhã, tinha uns 50, 60 pessoas sentadas no meio-fio, pedindo favores. Isso estava me impedindo de pensar, de governar o Estado. Eu fui para lá, que eu tinha tranquilidade e condição de pensar, de trabalhar com mais eficiência. E fiquei na casa onde o Beto Richa foi criado, onde ele foi amamentado pela dona Arlete, onde morava o pai dele. O moleque esqueceu disso e me acusa de ter morado numa pobre e simples casa oficial, porque o velho pai, o Richa, o José Richa, era um sujeito simples, modesto e correto, coisa que o filho não herdou. Bom, mas falar de memória do Beto Richa tá tranquilo, né? Já esqueceu do primo, esqueceu do Leal depois que foi preso, esqueceu do copiloto da Ferrari. Ele esquece de tanta gente que esquecer aonde ele morou quando era moleque não é tão difícil. Eu era moleque, meu filho disse. Será que era ou é? Eu gostaria de agradecer a participação do senador Roberto Requião e também do deputado estadual Requião Filho aqui no nosso T-News. Obrigada pela participação. Obrigado, Marelli. Até a próxima. Marelli, que a paz de Deus seja convosco. T-News.